O que farias se o homem que te partiu o coração, de repente, regressa como um multimilionário, mas com um segredo mais obscuro do que jamais imaginaste? Não te esqueças de subscrever ao nosso canal para não perderes as nossas próximas histórias. Se gostas desta, deixa o teu gosto e partilha com os teus amigos para que mais pessoas a conheçam. O Fantasma de Lisboa. Sofia Almeida parou de repente, o seu coração a saltar quando o seu olhar se fixou num perfil familiar do outro lado do restaurante apinhado. Ali, sentada numa mesa de canto, rodeada de sócios impecavelmente vestidos, estava um rosto que não via há 15 anos, mas que reconheceria em qualquer lugar. Alexandre Benites, o seu primeiro amor, o rapaz que lhe havia prometido o mundo e depois desapareceu sem deixar rastro durante o último ano do ensino secundário. Ela agarrou a bandeja que carregava contra o peito, de repente grata pela tênue iluminação que a mantinha parcialmente oculta entre as elegantes sombras do restaurante. «Sofia, a mesa 7 precisa que aceites o pedido», chamou a Clara, a gerente de piso, devolvendo-a à realidade. «E o Sr. Moreira diz que os investidores da mesa 12 precisam de um tratamento especial. Aparentemente, há um grande diretor executivo entre eles.» «Claro! Desculpa!» murmurou Sofia, ajeitando o uniforme e metendo uma madeixa de cabelo castanho atrás da orelha. Aos 33 anos, nunca imaginou que continuaria a servir mesas no Jardim do Chefe, um dos restaurantes mais exclusivos de Lisboa. Mas a vida lhe havia lançado uma série de desafios, e depois do diagnóstico de cancro do seu pai há 2 anos, ela tinha adiado o seu sonho de abrir uma pastelaria para ajudar com as crescentes contas médicas. Respirou fundo e dirigiu-se para a mesa 7, tomando de propósito a rota mais longa para evitar passar pela mesa de Alexandre. Enquanto rabiscava o pedido de jantar de aniversário de um casal, a sua mente retrocedeu àquele verão depois do 12º ano, quando ela e Alexandre eram inseparáveis. A forma como ele a beijava debaixo do velho carvalho junto ao lago do Jardim da Estrela, os seus sonhos ambiciosos de se tornar arquiteto, os anéis de promessa que haviam trocado, jurando frequentar a mesma universidade. E depois o seu misterioso desaparecimento, que a deixou com o coração partido e confusa durante anos. «Menina, também poderíamos pedir uma garrafa do vosso melhor cava?» A voz de um homem devolveu Sofia ao presente. «Claro!» «Excelente escolha!» respondeu com o seu praticado sorriso de empregada de mesa, completando o seu pedido antes de se dirigir relutantemente para a mesa 12. Enquanto se aproximava, as suas palmas começaram a suar. Alexandre estava sentado de costas para ela, o seu cabelo castanho, antes desgrenhado, agora perfeitamente arranjado, os seus ombros mais largos sob um fato obviamente caro. A mesa ficou em silêncio enquanto ela se aproximava, e o próprio Sr. Moreira apareceu, colocando uma mão protetora no ombro de Sofia. «A Sofia encarrega-se especialmente da vossa mesa esta noite, cavalheiros», anunciou Moreira com orgulho. «É a nossa melhor empregada.» As faces de Sofia coraram quando 6 pares de olhos se viraram para ela, todos menos os de Alexandre. Ele parecia absorto no estudo da carta de vinhos. «Começaremos com o vosso melhor champanhe», disse um senhor mais velho com cabelos grisalhos. «Hoje celebramos uma importante aquisição.» «Claro, senhor», respondeu Sofia, a sua voz mais firme do que se sentia. «Gostaria que lhe falasse das especialidades do chefe esta noite?» Enquanto recitava o menu de memória, sentiu que o olhar de alguém se intensificava. Lentamente, Alexandre se virou na sua cadeira.
Os seus olhos levantaram-se para encontrar os dela pela primeira vez. Por um momento, o restaurante movimentado pareceu desaparecer, deixando-o apenas a eles dois suspensos no tempo. Um brilho de algo, reconhecimento, surpresa, cruzou o seu rosto antes de se instalar num sorriso educado e impessoal. "Isso soa excelente", disse com suavidade, a sua voz mais grave do que recordava, mas inconfundivelmente a sua. "Confiaremos nas suas recomendações." Ele não a reconheceu? Ou pior ainda, fê-lo e não se importou. Sofia acenou profissionalmente, recolheu os menus e retirou-se para a cozinha, as suas mãos a tremer ligeiramente. Como podia não se lembrar dela? Ou estaria apenas a fingir por causa dos seus colegas? "Estás bem?" perguntou Clara, notando a palidez de Sofia enquanto digitava o pedido. "Parece que viste um fantasma." "Qualquer coisa assim", murmurou Sofia. Através da janela circular da cozinha, podia ver Alexandre a rir com os seus sócios, parecendo em cada centímetro o bem-sucedido homem de negócios. Acham que Alexandre não a reconheceu de verdade? Ou está apenas a fingir para não dar explicações? O ruído da cozinha era um frenesim de atividade. Os chefes chamavam os pedidos e os cozinheiros moviam-se com uma precisão praticada. Sofia apoiou-se contra o balcão de aço frio a tentar recompor-se. Isto era ridículo. Tinham passado 15 anos. O que quer que tivessem partilhado na adolescência tinha-se ido há muito tempo, enterrado sob o peso das responsabilidades adultas e o passar do tempo. "Pedido para a mesa 9", chamou o chefe principal, deslizando os pratos. Sofia se obrigou a regressar ao modo profissional, entregando as refeições a uma família que celebrava uma formatura antes de voltar para a mesa de Alexandre. "Que tal está tudo esta noite, cavalheiros?" perguntou, reabastecendo os copos de água e evitando o contato visual direto com Alexandre. "Excepcional", respondeu o homem de cabelos grisalhos. "Benites, tinhas razão sobre este lugar?" Alexandre acenou, dando um gole no seu vinho. "O jardim do chefe sempre teve um significado especial para mim." Sofia quase deixou cair a jarra de água. Foi isso uma pista de que ele se lembrava, de que sabia exatamente quem ela era? "Mais pão, por favor", solicitou outro executivo. E Sofia sentiu-se grata pela distração. Enquanto se apressava a regressar à cozinha, viu o seu reflexo na superfície polida de uma bandeja de servir. Mal se reconhecia a si mesma às vezes. A rapariga confiante e ambiciosa, que outrora teve uma bolsa para a escola de culinária, agora substituída por uma mulher curtida pela responsabilidade e pelo sacrifício. A doença do seu pai tinha mudado tudo, obrigando-a a abandonar os seus estudos e a aceitar qualquer trabalho que pudesse encontrar. O jardim do chefe tinha sido um salva-vidas com o seu salário decente e horários flexíveis que lhe permitiam coordenar o cuidado do seu pai. Durante toda a noite, Sofia manteve a compostura enquanto servia à mesa de Alexandre. Nenhuma única vez ele deu alguma indicação de que a conhecesse, embora ocasionalmente o surpreendesse a olhá-la com uma expressão curiosa, quando ele pensava que ela não o via. Quando trouxe as suas sobremesas, tinha-se convencido de que ele realmente não a tinha reconhecido. 15 anos era muito tempo, e ela também tinha mudado. O seu cabelo, antes comprido, agora caía num prático corte bob, e a rapariga, despreocupada que tinha sido substituída por uma mulher curtida pela responsabilidade e pelo sacrifício. O grupo se demorou com o café e o conhaque, discutindo assuntos de negócios em voz baixa. Sofia movia-se eficientemente à sua volta, invisível mas essencial,
como muitas vezes o eram os empregados de mesa para os ricos. Escutou fragmentos de conversação, algo sobre um projeto de habitação revolucionário, materiais sustentáveis e uma grande oportunidade de investimento. A tua visão poderia transformar a vida urbana, lhe disse um homem a Alexandre, não só para a elite, mas para todos. A resposta de Alexandre a surpreendeu. Esse sempre foi o ponto. A arquitetura não é só sobre desenhar edifícios bonitos. Trata-se de criar espaços onde as pessoas possam prosperar, independentemente dos seus meios. Soava como o Alexandre que tinha conhecido, o rapaz idealista com grandes sonhos de mudar o mundo através do design. Talvez alguma parte dele tivesse se mantido fiel a essa visão, afinal. À medida que a noite avançava, o restaurante foi esvaziando. O Sr. Moreira escoltou pessoalmente alguns convidados VIP até a porta, enquanto Clara começava os procedimentos de fecho. A Sofia doíam-lhe os pés pelo longo turno, mas a mesa de Alexandre não mostrava sinais de ir embora. Finalmente, quando o relógio se aproximava da meia-noite, os homens recolheram as suas coisas. O homem de cabelos grisalhos tirou um cartão de crédito da companhia e o entregou a Sofia. Cobrem tudo a Inovações Arquitetônicas Benítez, disse, e adicionem uma gorjeta generosa pelo seu excelente serviço. Os dedos de Sofia tremeram ligeiramente enquanto processava o pagamento, o nome da companhia confirmando o que havia começado a suspeitar. Alexandre não só tinha alcançado o seu sonho de se converter em arquiteto, como tinha construído um império à sua volta. Quando regressou com o recibo, os executivos começaram a sair, agradecendo-lhe ao passar. Alexandre ficou a ajeitar a gravata e a verificar o seu telemóvel. Quando ficaram momentaneamente sozinhos, ele levantou o olhar para ela, os seus olhos intensos. Não mudaste tanto quanto crês, Sofia Almeida, disse em voz baixa. A respiração dela cortou-se. Assim, se tu te lembras de mim, eu te reconheci no momento em que entrei, admitiu, a sua voz baixa. Simplesmente não tinha certeza se querias reconhecer a nossa história. Antes que ela pudesse formular uma resposta, ele meteu a mão no bolso do fato e tirou um cartão de visita, colocando-o sobre a mesa. Eu estou em Lisboa pelas próximas 2 semanas. Devíamos falar. Não a aceitei, ela disse. Tenho responsabilidades. O meu pai? Eu sei o do teu pai, a interrompeu, surpreendendo-a. E o da pastelaria que nunca abriste? Sei muito mais do que crês, Sofia. O uso familiar do seu nome a fez estremecer. Como é que ele sabia do seu pai, dos seus sonhos? Teria ele a estado a seguir todos estes anos? Amanhã às 2 da tarde, repetiu, deslizando o cartão para mais perto dela. O que eu tenho para te contar poderia mudar tudo. Com essa críptica declaração, virou-se e foi-se embora, deixando-a a olhar para ele. Depois de um momento de hesitação, ela pegou no cartão, examinando a letra em relevo. Alexandre Benítez, diretor executivo. Inovações Arquitetônicas Benítez. Ao virar o cartão, encontrou uma nota escrita à mão. Há promessas que demoram mais a cumprir-se do que outras. O seu coração martelou contra as costelas, enquanto guardava o cartão no bolso. O que poderia ele querer dizer? A que promessas se referia? E por que agora, depois de tanto tempo? Enquanto Sofia terminava as tarefas de fecho, a sua mente rodopiava com perguntas e possibilidades. Por que é que Alexandre Benítez, agora aparentemente um arquiteto multimilionário, tinha regressado à sua vida? E por que é que lhe importava tanto que ela já estava mentalmente a reorganizar o horário de amanhã para ir a essa reunião das 2 da tarde? O que farias se recebes uma chamada
de um ex que te partiu o coração há anos. Irias à reunião ou ignorá-lo-ias? Conta-nos a tua opinião nos comentários. A confissão e a verdade escondida. Sofia se olhou ao espelho da casa de banho na manhã seguinte, as olheiras a trair a sua noite de insônias. O cartão de visita de Alexandre Benites jazia na bancada ao seu lado, a letra em relevo a apanhar a luz da manhã. Havia lido a misteriosa nota no seu verso pelo menos 20 vezes. Há promessas que demoram mais a cumprir-se do que outras. Não lhe deves nada, disse ao seu reflexo com firmeza, a tentar convencer-se a si mesma. Mas a curiosidade a puxava sem descanso. Por que havia desaparecido? Por que estava de volta agora? E como sabia da doença do seu pai e dos seus sonhos de pastelaria abandonados? O som da tosse do corredor tirou Sofia dos seus pensamentos. Apressou-se ao quarto do seu pai, onde Mateus Pires lutava por sentar-se na cama. — Bom dia, querida! Disse Mateus com fraqueza, tentando sorrir. Aos 62 anos, o que outrora foi um vibrante ex-professor agora parecia frágil e diminuído, o seu corpo assolado por agressivos tratamentos contra o cancro que tinham abrandado, mas não detido, a progressão da doença. — Como te sentes hoje, papá? Perguntou Sofia, ajeitando as almofadas e verificando o horário de medicação colado à mesa de cabeceira. — Melhor que ontem, respondeu Mateus com o otimismo característico que Sofia sempre tinha admirado. — Ligou a tua tia. Não pode vir até às 4 hoje. Sofia mordeu o lábio. A tia era a cuidadora a tempo parcial que vinha enquanto Sofia trabalhava. Isso vai ser um problema. Tenho um compromisso às 2. Uma entrevista de emprego? Perguntou Mateus com esperança. Sabes que te tenho dito para procurares algo que use a tua formação culinária? Sofia hesitou. Não exatamente. Encontrei alguém ontem à noite, alguém do passado. Os olhos de Mateus, ainda perspicazes apesar da sua doença, procuraram o rosto de Sofia. Alexandre Benites? Afirmou em vez de perguntar. Sofia olhou para ele com surpresa. Como soubeste? Oh, querida, posso estar doente, mas ainda leio a secção de negócios local, disse Mateus com um toque do seu antigo humor. A foto dele saiu no jornal no mês passado, algo sobre um projeto inovador de habitação acessível. Sabia que tinha regressado a Lisboa. Não te ocorreu mencioná-lo? Perguntou Sofia incrédula. Mateus estendeu a mão para a sua filha. De que teria servido? Passaste anos a tentar superar esse rapaz. Sofia sentou-se na borda da cama. Ele quer ver-me hoje. Diz que tem algo importante para me dizer. Depois de 15 anos de silêncio, o tom de Mateus endureceu. Esse rapaz partiu-te o coração, Sofia? Estiveste deprimida durante meses depois de ele ter desaparecido. Deixaste de cozinhar, deixaste tudo o que amavas. Eu tinha 18 anos, papá. Todos têm um coração partido no secundário, disse Sofia com desdém, embora ambos soubessem que havia sido mais do que isso. A inexplicável desaparição de Alexandre a tinha destroçado de uma maneira que lhe tinha levado anos a reparar. O que é que ele quer agora? Perguntou Mateus com a preocupação evidente na sua voz. Não sei, mas acho que preciso descobrir, admitiu Sofia. Por fecho de contas, se não for por outra coisa. Só tem cuidado, os homens ricos com a consciência culpada podem ser perigosos. Sofia passou a manhã a preparar refeições para o seu pai, a ligar para remarcar a chegada da tia e a tentar não obsedar com a sua próxima reunião. Às 13h15, ela parou em frente ao seu armário, frustrada com as suas limitadas opções. Nada parecia apropriado para se encontrar com um ex-namorado multimilionário. Finalmente, se decidiu por um simples vestido azul marinho,
o que usava para as entrevistas de emprego, e um par de saltos modestos. Inovações arquitetônicas. Benítez ocupava os 3 andares superiores de um reluzente arranha-céus no centro de Lisboa. O estômago de Sofia apertou-se enquanto o elevador subia para o 48º andar. As portas se abriram para revelar uma impressionante zona de recepção, com tetos altos e janelas do chão ao teto, que ofereciam vistas panorâmicas do horizonte de Lisboa. O espaço equilibrava perfeitamente a elegância moderna, com um calor acolhedor, exatamente a estética que Alexandre sempre tinha admirado. "Posso ajudar?" perguntou uma recepcionista impecável sentada atrás de uma elegante secretária. "Sou Sofia Almeida. Tenho um compromisso às 2 em ponto com o Sr. Benítez", disse o nome formal, soando estranho na sua língua. "Claro, menina Almeida, o Sr. Benítez está à sua espera", respondeu a recepcionista, sem oferecer nenhuma pista de surpresa ou curiosidade. "Por favor, siga-me." Sofia foi guiada através de um espaço de trabalho aberto, onde arquitetos e designers colaboravam em mesas de desenho e estações de computadores. As paredes exibiam impressionantes renderizações de edifícios e comunidades, muitas com prêmios e placas de reconhecimento. A Inovações Arquitetônicas Benítez estava claramente na vanguarda da indústria. A recepcionista parou perante um conjunto de portas de vidro gravadas com o logótipo da companhia. "O Sr. Benítez estará consigo em breve", disse, fazendo um gesto para que Sofia entrasse num espaçoso escritório antes de se retirar em silêncio, sozinha. Sofia contemplou o espaço que gritava sucesso e poder. Uma enorme secretária feita de madeira reciclada dominava um lado da divisão, enquanto uma zona de assentos com confortáveis cadeiras de couro ocupava outra. Mas o que lhe chamou a atenção foram os esboços emoldurados nas paredes, designs desenhados à mão no que pareciam guardanapos e pedaços de papel. Ela aproximou-se para examinar um e sobressaltou-se suavemente. No canto, com uma caligrafia familiar, havia uma data e 2 conjuntos de iniciais, AB e SA. "Tu inspiraste esse", disse a voz de Alexandre atrás dela. Sofia se virou para o encontrar parado na porta, mais casualmente vestido do que na noite anterior, com jeans escuras e uma camisa de botões, parecendo menos um titã corporativo e mais como o rapaz que ela tinha conhecido. "Guardaste os meus esboços em guardanapos?" perguntou a tentar manter a voz firme. "Eu guardei tudo, Sofia", respondeu simplesmente, fechando a porta e movendo-se mais para dentro da divisão. "Por favor, senta-te." Acomodaram-se na zona de assentos. Um silêncio desconfortável se estendeu entre eles. De perto, Sofia pôde ver as súbitas mudanças que o tempo havia produzido. Linhas finas à volta dos seus olhos, uma pequena cicatriz perto da sua sobrancelha direita, que não estava ali antes, uma certa cautela por trás do seu comportamento confiante. "Obrigado por teres vindo", disse finalmente Alexandre. "Não estava certo de que o farias." "A curiosidade pode ser um motivador poderoso", respondeu Sofia, "especialmente quando alguém que desapareceu da tua vida de repente reaparece e afirma ter estado a seguir-te." Alexandre encolheu-se com a franqueza dela. "Eu mereço isso e muito mais." "Por que é que te foste embora, Alexandre?" A pergunta que a tinha atormentado durante 15 anos finalmente se derramou. "Um dia estávamos a planear o nosso futuro e no seguinte simplesmente tinhas desaparecido. Sem despedida, sem explicação. Os teus pais só diziam que te tinhas transferido para uma escola fora do país." Alexandre pôs-se de pé e caminhou até à janela, dando-lhe as costas. "O meu pai deu-me um ultimato", disse após uma longa pausa.
Terminar contigo ou ser deserdado por completo, sem fundo universitário, sem contactos, nada. Sofia olhou-o com incredulidade. Por minha causa? Mas os teus pais sempre gostaram de mim. Gostavam, mas tinham outros planos para o meu futuro. Ele se virou para olhá-la, a sua expressão sombria. No dia antes de desaparecer, o meu pai recebeu uma oferta do seu amigo mais antigo, Carlos do Prado. Lembras-te dele? Os do Prado eram uma das famílias mais ricas de Lisboa, com gerações de influência no desenvolvimento imobiliário. A filha deles, Isabel, tinha estado na sua turma, bonita, popular e perpetuamente desinteressada nos estudos. O meu pai e Carlos tinham arranjado que Isabel e eu namorássemos na universidade, com o entendimento de que acabaria por levar ao casamento, fundindo as fortunas e os contactos dos Benites e dos do Prado. Um acordo comercial disfarçado de preocupação paternal. E tu simplesmente aceitaste sem sequer me dizeres? Sofia não conseguiu evitar que a dor se infiltrasse na sua voz. Não, disse Alexandre com firmeza. Eu recusei. Eu disse-lhe que te amava, que tínhamos planos. Foi então que ele ameaçou deserdar-me por completo, mas ainda assim não me movi. Ele passou uma mão pelo cabelo, um gesto tão familiar que lhe doía o coração a Sofia. Depois ameaçou-te a ti. A mim? Sussurrou Sofia. A tua bolsa para a escola de culinária. A posição do teu pai. Ele deixou bem claro que se eu não cedesse, garantiria que tu perdesses tudo. Os olhos de Alexandre continham uma dor que parecia fresca, mesmo depois de 15 anos. O meu pai estava na direção de ambas as instituições, tinha a influência para fazer exatamente o que ameaçou. Sofia sentiu que o sangue lhe escoava do rosto. As peças encaixavam no lugar. A sua bolsa, inexplicavelmente revogada, que tinha sido misteriosamente reinstalada meses depois do desaparecimento de Alexandre. A promoção surpresa do seu pai, mais ou menos na mesma altura. Pensei que me estavam a castigar, disse em voz baixa. Durante meses perguntei-me o que tinha feito de errado, porque não era boa o suficiente. Alexandre ajoelhou-se ao pé da sua cadeira sem a tocar, mas perto o suficiente para que ela pudesse ver o arrependimento profundamente gravado nas suas feições. Tu eras tudo, Sofia. Foste a razão pela qual eu lutei para sair do controlo do meu pai. Cada edifício que projetei, cada empresa que construí, foi tudo para ganhar poder suficiente para que ele nunca mais nos pudesse ameaçar a nenhum de nós. 15 anos, Alexandre, disse, a sua voz a quebrar ligeiramente. Podias ter encontrado uma maneira de me informar assim que estiveste livre dele. Quando me estabeleci, tinham passado 5 anos. Procurei-te. Vi que estavas noiva. O seu rosto ficou sombrio. Com o teu ex-namorado, pensei que tinhas seguido em frente, encontrado a felicidade. Não queria interromper a tua vida. Sofia estremeceu ao ouvir o seu ex-namorado. Nós terminamos há 3 anos, eu sei, admitiu Alexandre. Tenho-te seguido de perto, Sofia, não como um stalker, acrescentou rapidamente ao ver a expressão dela. Mas precisava de saber que estavas bem. Quando soube do diagnóstico do teu pai, de que tinhas renunciado aos teus sonhos de pastelaria para cuidar dele, quis ajudar, mas não sabia como reentrar na tua vida sem parecer como um multimilionário que aparece para salvar o dia, sugeriu Sofia, com um toque de amargura na sua voz. Qualquer coisa assim, reconheceu com um sorriso de pesar. Então por que agora? Perguntou Sofia. Por que contactar-me depois de todo este tempo? Alexandre regressou ao seu assento, inclinando-se para a frente com uma intensidade que a recordou o rapaz apaixonado que ela tinha conhecido. 2 razões. Primeiro, o meu pai morreu no mês passado. Sinto muito, disse Sofia automaticamente,
embora pela expressão de Alexandre se apercebesse de que a sua relação nunca se tinha curado. Não lamentes. A morte dele libertou-me da última das suas influências. Mas o mais importante, levou-me a descobrir algo. Alexandre estendeu a mão para pegar numa pasta da mesa de centro. Alguma vez te perguntaste por que é que o Jardim do Chefe nunca parece ter problemas, mesmo quando outros restaurantes da zona fecham? Sofia franziu a testa, confusa com a mudança de tópico. O senhor Moreira é um bom empresário, trata bem o seu pessoal, mantém padrões elevados. Certo, mas há algo mais. Alexandre lhe entregou a pasta. O Jardim do Chefe tem tido um investidor silencioso desde 1993, alguém que forneceu capital com expectativas de retorno mínimas, que ajudou o restaurante a superar as recessões econômicas sem levar o crédito. Sofia abriu a pasta para encontrar documentos legais do Jardim do Chefe com um nome realçado a amarelo. Mateus Pires, o seu pai. Isso é impossível, sussurrou Sofia. O meu pai era professor, nunca teve esse tipo de dinheiro. Não teve, acenou Alexandre. O dinheiro proveio do meu avô, o pai da minha mãe. Ele estabeleceu-o em nome do teu pai antes de morrer. O meu pai o manteve oculto de mim até há pouco tempo. Parece que as nossas famílias estiveram ligadas por mais tempo do que qualquer um de nós sabia. Sofia lutou para processar esta revelação. Mas por que é que o teu avô investiria no Jardim do Chefe e por que usaria o nome do meu pai? Alexandre respirou fundo. Porque o Jardim do Chefe foi onde o meu avô conheceu pela primeira vez a tua avó, e onde anos mais tarde a minha mãe conheceu pela primeira vez o teu pai. Sofia olhou-o fixamente. As peças de um quebra-cabeças que nunca soube que existia lentamente encaixavam no lugar. Os nossos pais eram meios irmãos, Sofia. A minha mãe e o teu pai cresceram juntos depois de o meu avô se casar com a tua avó. Não estavam relacionados por sangue, mas eram família. Os olhos de Alexandre a olharam fixamente. E o meu pai odiava a ligação com a tua família, que considerava abaixo de nós socialmente. Por isso ele estava tão determinado a separar-nos. Não apenas para assegurar uma aliança comercial com os do Prado, mas para cortar o último laço entre as famílias. Sofia sentiu-se tonta com as implicações. O meu pai sabia disto? Não sei, admitiu Alexandre. Mas há mais. Quando meu pai morreu, descobri que o nome do teu pai está em várias outras inversões. Todas rentáveis, todas geridas pela firma do meu pai. Presumivelmente como uma retorcida forma de consciência. Incluindo... Ele fez uma pausa. Um fundo fiduciário designado especificamente para um negócio de pastelaria. O coração de Sofia acelerou. Uma pastelaria? Uma soma considerável, Sofia. Legalmente tua para reclamar. O suficiente para abrir essa pastelaria com que sempre sonhaste e para providenciar o cuidado do teu pai nas melhores instalações médicas do país. Alexandre inclinou-se para a frente. Regressei para arranjar as coisas, para te dar o que deveria ter sido teu o tempo todo. E... Ele hesitou. A vulnerabilidade brilhou no seu rosto. Para ver se havia alguma possibilidade de que nós... Um golpe seco o interrompeu. A recepcionista espreitou. Lamento, Sr. Benítez, mas o seu compromisso das 3 está aqui. Os investidores de Singapura... Alexandre acenou, claramente frustrado com o momento. Diz-lhes que estarei com eles em breve. Depois de a recepcionista se retirar, ele virou-se para Sofia. Tenho de ter esta reunião. Está agendada há meses, mas não acabamos de falar. Por favor, podemos continuar esta conversa no jantar de hoje à noite? Sofia agarrou a pasta que continha revelações
que ameaçavam virar tudo o que ela tinha acreditado sobre a sua vida. Preciso de tempo, Alexandre, para processar tudo isto, para falar com o meu pai. A compreensão cruzou o seu rosto. Por supuesto, tira todo o tempo que precisares. Ele rabiscou algo num bloco de notas e arrancou a página. Este é o meu número pessoal. Liga-me quando estiveres pronta para falar de novo. Quando Sofia se levantou para sair, ainda atordoada por tudo o que tinha aprendido, Alexandre lhe tocou suavemente o braço. Só quero que saibas que decidas o que decidires sobre o dinheiro, sobre os investimentos do teu pai. Não muda o que vim para te dizer. Nunca deixei de te amar, Sofia Almeida. Nem um único dia em 15 anos. Sofia sentou-se em frente ao seu pai na sua pequena mesa da cozinha, a pasta que Alexandre lhe havia dado aberta entre eles. As mãos de Mateus Pires tremiam ligeiramente enquanto examinava os documentos. O seu rosto uma mistura complexa de emoções. Papá? Perguntou Sofia suavemente. Sabias algo disto? A conexão com os Benites? As inversões? Mateus fechou os olhos por um momento. Quando os abriu, tinha uma resignação que disse a Sofia a verdade, mesmo antes de falar. Sabia algo disto, admitiu Mateus em voz baixa. Não sobre o jardim do chefe ou estas outras inversões, mas sim, sabia que o teu pai e a mãe de Alexandre cresceram juntos como meios irmãos. Por que é que nunca me disseste? Perguntou Sofia, a tentar evitar que a acusação se infiltrasse na sua voz. Incluso quando o Alexandre e eu estávamos a namorar no secundário, Mateus pegou no seu chá ganhando tempo. O teu pai fez-me prometer que nunca falaria disso. O altercado entre ele e os Benites ocorreu muito antes de tu nasceres. Quando chegaste à casa a falar de um rapaz chamado Alexandre Benites, quase te o disse então. Mas o quê? Eras tão feliz, querida, e pensei que talvez fosse um sinal de que o passado podia ser curado. Os olhos de Mateus se encheram de lágrimas. Então, o Alexandre desapareceu, e tu estavas com o coração tão partido. Suspeitei que o pai de Alexandre tinha algo a ver, mas não tinha provas. Sofia recostou-se na sua cadeira a absorver esta revelação, assim que sabias que o pai de Alexandre era capaz de nos separar, e ainda assim não me disseste a verdade. Estava a tentar proteger-te, disse Mateus, estendendo a mão para a da Sofia. O pai de Alexandre era um homem poderoso e vingativo. O teu pai o enfrentou uma vez e lhe custou tudo. Não podia suportar ver-te magoada ainda mais do que já estavas. Sofia retirou a sua mão. Então, em vez disso, deixaste-me passar 15 anos culpando-me, pensando que não era boa o suficiente para que o Alexandre ficasse. Lamento, Sofia. Talvez tenha tomado a decisão errada. Mateus voltou a olhar para os documentos. Mas estas inversões? Não tinha ideia de que a tua avó tinha arranjado algo assim através do pai de Alexandre. A avó era a tua madrasta, certo? Esclareceu Sofia, a tentar desenredar as complicadas conexões familiares. Mateus acenou. A avó amava o teu pai como ao seu próprio filho. Quando o pai de Alexandre tentou cortar todos os laços com o teu pai, depois de ele se casar comigo, um professor sem posição social, a avó deve ter estabelecido estas inversões como uma forma de garantir que estaríamos cuidados. Sofia processou esta informação. Uma nova pergunta se formava. Mas se a avó estava do nosso lado e o avô de Alexandre também, por que é que o pai de Alexandre odiava tanto a nossa família? Mateus suspirou pesadamente, parecendo de repente mais velho. Porque o teu pai me escolheu a mim sobre a vida que o pai dele tinha planeado para ele. Os Benites e os do Prado
têm sido aliados comerciais durante gerações. O pai de Alexandre tinha arranjado que o teu pai se casasse com a família do Prado, tal como mais tarde tentou fazer com Alexandre. O teu pai também ia casar com uma do Prado? Perguntou Sofia, surpreendida. A tia de Isabel do Prado, Patrícia. O teu pai recusou-se, deixou o negócio familiar e casou-se comigo em vez disso. O sorriso de Mateus era agridoce. O pai de Alexandre nunca o perdoou por escolher o amor sobre o dever à família. Os paralelismos com a história de Alexandre eram inconfundíveis. A história quase se tinha repetido, exceto que Alexandre se tinha visto obrigado a tomar uma decisão diferente da que tinha tomado o seu pai. Há algo mais que devia saber, disse Mateus com hesitação. A razão pela qual nunca te pressionei para perseguires Alexandre depois de ele se ir embora. O teu pai tomou uma decisão similar à que aparentemente fez Alexandre. O que é que queres dizer? Antes de nos casarmos, o teu pai inicialmente rompeu comigo. Disse que nunca poderia funcionar entre nós. Os olhos de Mateus ficaram distantes com a memória. 6 meses depois, regressou. Disse-me que tinha sido um tolo, que nada importava mais do que estar comigo. Foi só anos depois que descobri que tinha sido ameaçado pelo pai de Alexandre, que se tinha afastado para proteger a minha carreira de professora. Sofia sentiu que a garganta se apertava. Tal pai, tal filho. Talvez, acenou Mateus suavemente. Mas há uma diferença crucial. O teu pai regressou depois de 6 meses. Alexandre esperou 15 anos. É muito tempo para abrigar sentimentos, Sofia. As pessoas mudam. O rapaz que amavas pode não ser o homem que regressou. Eu sei, papá. Sofia pôs-se de pé e começou a caminhar pela pequena cozinha. Mas, e todo este dinheiro? O fundo fiduciário para uma pastelaria? O cuidado médico do teu pai? Não podemos simplesmente ignorá-lo. Podemos se não tiver condições, disse Mateus com firmeza. Não vou permitir que troques o teu coração por segurança financeira. E se não as tiver, se Alexandre realmente só quer emendar um erro... Mateus estudou a sua filha com atenção. Tu ainda sentes algo por ele depois de todo este tempo? Sofia deixou de caminhar. Não sei. Talvez, ou talvez só tenha curiosidade pelo que pôde ter sido. Passou uma mão pelo cabelo com frustração. Tudo está a acontecer tão depressa. Ontem era só uma recordação dolorosa. Hoje ele está a oferecer respostas e soluções a problemas que tenho estado a enfrentar sozinha durante anos. Então talvez precises de mais informação antes de decidires algo, sugeriu Mateus razoavelmente. Fala com ele de novo, mas desta vez vai com os olhos abertos. A segunda oportunidade e o legado. O bar de luxo do Hotel Four Seasons estava cheio de profissionais depois do trabalho quando Sofia chegou na noite seguinte. Viu Alexandre de imediato, sentado sozinho numa mesa de canto, a verificar o seu relógio. Ele levantou o olhar quando ela se aproximou. O seu rosto iluminou-se de alívio. Vieste, disse, pondo-se de pé para a cumprimentar. Não estava certo de que o farias depois de... Bem, depois de te largar tanto ontem. Sofia se deslizou para a cadeira em frente a ele. Tive uma longa conversa com o meu pai. E? Perguntou Alexandre, a sua expressão cuidadosamente neutra. Confirmou partes da tua história. Sabia sobre a conexão familiar, mas não sobre as inversões. Sofia encontrou o seu olhar diretamente. Também me disse algo interessante sobre o meu pai, que tomou a mesma decisão que tu, escolhendo ir embora para proteger alguém que amava. Alexandre acenou lentamente. O teu pai foi mais corajoso do que eu.
encontrou o caminho de regresso à tua mãe muito mais cedo. Por que demoraste tanto, Alexandre? Sofia lhe fez a pergunta que a tinha estado a queimar desde ontem. Uma vez que foste financeiramente independente, livre do controlo do teu pai, por que esperar? Alexandre fez um sinal a um empregado e pediu bebidas antes de responder. A resposta simples? Medo. Ele olhou para ela com crua honestidade. Na altura em que estabeleci a minha primeira firma de arquitetura bem-sucedida aos 25 anos, estavas noiva. Parecias feliz, estável. Disse a mim mesmo que não tinha direito a interromper a vida que havias construído. A resposta complicada? Precisava de ter a certeza de que podia proteger-te do meu pai. Não era suficiente ter sucesso. Precisava de ser mais poderoso do que ele, para garantir que nunca mais nos pudesse ameaçar a nenhum de nós de novo. Os olhos de Alexandre se endureceram. Isso levou tempo. Construir um império financeiro que pudesse resistir a qualquer coisa que ele pudesse lançar. Construir uma rede de aliados que pudesse neutralizar a sua influência. O empregado regressou com as suas bebidas e Sofia tomou um gole do seu vinho. Assim tudo isto, ela gesticulou vagamente. A companhia, os milhares de milhões, tudo se tratava de vingar-te do teu pai, de demonstrar-lhe algo. Não de demonstrar, de proteger, corrigiu Alexandre. Tudo o que construí foi com um único propósito, criar uma fortaleza tão forte que ninguém, nem o meu pai, nem os do Prado, nem ninguém pudesse interpor-se entre nós de novo. Isso é, Sofia lutou por encontrar as palavras. Ou a coisa mais romântica, ou a mais inquietante que já escutei. Um toque de sorriso cruzou o rosto de Alexandre. Talvez sejam ambas. Não fingirei que tomei todas as decisões corretas, Sofia. Mas cada decisão, cada sacrifício, me levou de volta a ti. Antes de Sofia poder responder, um alvoroço no bar chamou a sua atenção. Um grupo de homens bem vestidos tinha entrado, a rir ruidosamente. Um deles viu Alexandre e o cumprimentou com entusiasmo antes de se dirigir para eles. «Benítez, pensei que fosses tu!» exclamou o homem, dando uma palmada no ombro a Alexandre. Soube do acordo com os do Prado. Um movimento audaz, meu amigo, muito audaz. A expressão de Alexandre manteve-se agradável. Obrigado, Ricardo. Sofia. Este é Ricardo Romeiro, um dos nossos investidores. Ricardo? Sofia Almeida? Uma velha amiga. Os olhos de Ricardo deslizaram sobre Sofia com uma avaliação casual. Um prazer. Não deixes que te interrompa no teu update. Piscou o olho discretamente a Alexandre. Mas a equipa está a celebrar a aquisição dos do Prado esta noite. Se quiseres juntar-te a nós mais tarde. Deixo passar, obrigado, respondeu Alexandre com suavidade. Dá os meus cumprimentos a todos. Depois de Ricardo se juntar ao seu grupo, Sofia levantou uma sobrancelha. Aquisição dos do Prado? Como na família de Isabel do Prado. Alexandre moveu-se desconfortavelmente. Não é o que parece. Então o que é? Pressionou Sofia. Eu tenho andado a comprar a do Prado Holdings durante os últimos 5 anos, admitiu Alexandre. Sistematicamente e em silêncio. Na semana passada completei a aquisição da sua empresa de desenvolvimento emblemática. Sofia olhou-o fixamente. Destruíste a companhia da família com a qual o teu pai queria que casasses? Não a destruí. Transformei-a, corrigiu Alexandre. O modelo de negócio dos do Prado era obsoleto. Focava-se em desenvolvimentos de luxo que deslocavam a comunidades existentes. Eu redirecionei os seus recursos para habitação acessível e bairros de rendimento misto. Ainda me soa vingança, observou Sofia.
Estratégia de negócios, replicou Alexandre, embora um vislumbre de algo nos seus olhos sugerisse que ela não estava totalmente errada. A aquisição coloca a inovação arquitetônica Benítez numa posição para remodelar o desenvolvimento urbano em todo o norte de Portugal, incluindo, ele se inclinou para a frente, criar espaços para pequenos negócios com preços fora dos bairros que gentrificam. Negócios como pastelarias. Sofia sentiu que o seu pulso se acelerava. Estás a manipular-me. Estou a oferecer-te uma oportunidade, respondeu Alexandre. O dinheiro desse fundo fiduciário é teu, independentemente do que decidas sobre mim. As inversões do teu pai são legalmente tuas, sem condições, mas sim, mentiria se dissesse que não esperava que saber o que construir, o que poderíamos construir juntos, pudesse influenciar os teus sentimentos. Sofia tomou outro gole de vinho, estudando-o sobre o bordo da sua taça. Fala-me da Isabel do Prado. Alexandre pestanejou, surpreendido com a mudança de direção. O que é que se passa com ela? Namoraste com ela como queria o teu pai? Casaste com ela? Não, respondeu Alexandre com firmeza. Nunca me casei com ninguém. Mas namoraste com ela? Persistiu Sofia, sentindo que havia mais na história. Alexandre suspirou. Brevemente, quando tinha 20 e poucos anos, o meu pai ainda controlava a maior parte do meu fundo fiduciário. Precisava de seguir o jogo até que pudesse aceder à minha herança por completo. A sua expressão escureceu. Quando finalmente terminei com ela, ela começou a namorar com Tiago Romeiro, quase de imediato, um arquiteto talentoso que previamente havia perdido vários contratos importantes com a minha firma. Atacaste o negócio dele? Sim, admitiu Alexandre. Convenci-me de que estava justificado, que ele só estava com Isabel como um movimento de negócios contra mim. Usei cada vantagem para minar a sua companhia, finalmente forçando-o a vender-me a sua firma em dificuldades por uma fração do seu valor. E depois ele se suicidou? Disse Sofia em voz baixa. O rosto de Alexandre se contorceu de dor. 6 meses depois, por essa altura eu já tinha descoberto que ele realmente amava Isabel, que a relação deles não tinha nada a ver com negócios ou vingança de todo. Ele engoliu em seco com dificuldade. Depois da sua morte, encontrei cartas que ele lhe tinha escrito, declarações de amor apaixonadas e sinceras que me recordaram como eu me sentia por ti. Foi um acordar. Então mudaste o teu enfoque, tornaste-te o multimilionário filantropo. Tentei canalizar os meus recursos para algo positivo, disse Alexandre. Habitação acessível, desenvolvimento comunitário, iniciativas de sustentabilidade, coisas que marcariam a diferença, coisas que pensei que te teriam orgulhado. Enquanto seguias destruindo sistematicamente o negócio de família dos do Prado, assinalou Sofia. Sim, reconheceu Alexandre sem tentar justificar. A morte do meu pai deveria ter terminado essa vendetta. Em vez disso, acelerei-a, finalizando a aquisição, porque finalmente me senti livre para regressar a ti e queria fechar esse capítulo por completo. Sofia o estudou ao homem que tinha construído um império, destruído vidas e remodelado uma indústria. Tudo enquanto afirmava amá-la. Alguma vez consideraste que eu poderia não querer nada disto? Que o rapaz que amava aos 18 anos queria criar, não destruir, todos os dias, disse Alexandre em voz baixa, mas não conseguia encontrar o caminho de regresso àquele rapaz. Não senti? Ele deu um passo hesitante na direção dela. Cometi erros terríveis, Sofia. Não o negarei nem tentarei desculpá-los, mas ao ver-te de novo, ao estar perto de ti, sinto que talvez possa encontrar o caminho
de regresso a quem era suposto ser. Quem éramos supostos ser? A Sofia se encheram os olhos de lágrimas. Não podes basear a tua redenção em mim, Alexandre. Isso não é justo. Tens razão, acenou, piscando para conter as suas próprias lágrimas. Não o farei. Queiras ou não que eu esteja na tua vida, já estou a tomar medidas para emendar as coisas, começando com a Fundação Romeiro para Jovens Arquitetos que estabeleci no ano passado. Não mencionaste isso antes, porque não apaga o que fiz, disse Alexandre simplesmente. Nada pode trazer de volta o Tiago ou desfazer a dor que causei, mas posso tentar honrar o seu talento apoiando outros como ele. Uma voz suave da porta os interrompeu. Sofia, está tudo bem? Mateus Pires estava ali, a sua frágil figura apoiada numa bengala, mas os seus olhos perspicazes enquanto avaliava Alexandre. Senhor Pires, disse Alexandre endireitando-se. É bom voltar a vê-lo. A expressão de Mateus permaneceu neutra. É? A última vez que nos vimos estavas a partir o coração da minha filha. Papá, começou Sofia. Mas Alexandre a interrompeu suavemente. Ele tem razão, disse. E devo-vos um pedido de desculpas que está atrasado há 15 anos. Lamento a dor que causei à vossa família. Lamento não ter sido forte o suficiente para enfrentar o meu pai, como o pai de Sofia o fez. Mateus o estudou por um longo momento. O pai de Alexandre era um oponente formidável. O meu marido pagou um alto preço por o desafiar. Eu sei, reconheceu Alexandre. Perdeu o seu lugar na firma dos Benites, a sua posição social, a sua herança, mas ganhou algo muito mais valioso. Ele olhou para Sofia. Um amor que era real, uma família construída sobre o respeito mútuo em lugar da obrigação e do controlo. Algo na expressão de Mateus mudou. Tu pareces-te com a tua mãe. Ela entendia a diferença. Conheceu a minha mãe? Perguntou Alexandre surpreendido. Vimo-nos um par de vezes há anos, respondeu Mateus. No funeral do teu avô e uma vez quando ela veio ver o teu pai na recepção do nosso casamento, disse-me que invejava a minha coragem para escolher o amor em vez da segurança. Uma triste sorriso tocou os lábios de Mateus. Sempre pensei que ela era a corajosa, ficando num casamento sem amor para proteger a sua filha. Sofia observou este intercâmbio com uma crescente compreensão. A história emaranhada entre as suas famílias tinha dado forma a todas as suas vidas de maneiras que só agora ela começava a compreender. O que é que acontece agora? Perguntou finalmente, atraindo a atenção de ambos. Alexandre se virou para ela, a sua expressão aberta e vulnerável. Isso depende de ti, Sofia. O fundo fiduciário para a tua pastelaria, os investimentos do teu pai, essas são tuas de todos os modos. Eu já fiz os papéis para transferir tudo para os vossos nomes, sem condições. E nós? Perguntou Sofia em voz baixa. O que é que esperas de aí? Uma segunda oportunidade, respondeu simplesmente. Não para retomar onde paramos. Somos pessoas diferentes agora, mas uma oportunidade para voltar a conhecer-nos, para ver se ainda há algo que vale a pena construir entre nós. Mateus limpou a garganta. Eu acho que lhes darei algo de privacidade. Ele olhou para Alexandre. Alexandre, antes de ir, sabias que a tua mãe me deixou uma carta antes de morrer? A surpresa de Alexandre era evidente. Não sabia. Pediu-me para te avisar se alguma vez encontrasses o caminho de regresso a Sofia, para te lembrar que o legado dos Benites não é sobre riqueza ou poder, mas sobre criar espaços onde o amor possa florescer. Os olhos de Mateus olharam-no fixamente. Não te esqueças desse legado de novo.
Com isso, ele se virou e lentamente regressou ao seu quarto, deixando Sofia e Alexandre sozinhos mais uma vez. Não sei se posso confiar em ti, admitiu Sofia depois de um momento de silêncio. O rapaz que amava e o homem em que te tornaste parecem mundos à parte. Eu entendo, disse Alexandre. A confiança tem que se ganhar. Gostaria de ter a oportunidade de ganhar a tua de novo, um dia de cada vez. Se eu disser que não, se ficar com o dinheiro para o cuidado do meu pai e a minha pastelaria, mas te pedir que nos deixes em paz? A dor cruzou o seu rosto, mas ele acenou. Então respeitarei a tua decisão. Os fundos são teus de qualquer maneira. Não usarei o dinheiro para te manipular da forma em que o meu pai o usou para me controlar. Sofia respirou fundo, tomando a sua decisão. Eu preciso de tempo, Alexandre. Não anos, mas tempo. Para processar tudo. Para que o tratamento do meu pai se encaminhe. Para pensar no que realmente quero. Por suposto, acenou de imediato. Toma todo o tempo que precisares. Mas, continuou Sofia, procurando cuidadosamente o seu caminho através das suas emoções em conflito, não estou a dizer que não a essa segunda oportunidade. Só... Ainda não. A esperança iluminou os seus olhos. Eu posso trabalhar com ainda não. Entretanto, disse Sofia, gostaria de ver os planos da Fundação Romeiro e os projetos de habitação acessível. Quero entender o homem em que te tornaste, todo ele. Não apenas as partes que crês que me agradarão. O sorriso de Alexandre era tentativo, mas genuíno. Eu gostaria disso, e talvez possas contar-me sobre as tuas ideias de pastelaria, o sonho que tiveste que deixar em suspenso. Isso também gostaria. A reconstrução do legado. 6 meses depois, Sofia encontrou-se a sorrir de novo. 6 meses depois. Sofia ajustou o grande cartaz de inauguração que pendia sobre a porta da pastelaria Raízes Doces, à luz do sol da manhã, a apanhar o simples anel de noivado na sua mão esquerda. O modesto local no rés do chão de um desenvolvimento de habitação de rendimento misto da inovação, a arquitetônica Benítez, tinha se transformado num espaço acolhedor e caloroso, cheio do aroma de pão e pastéis acabados de fazer. Mateus Pires supervisionava a disposição das mesas e cadeiras. A sua saúde tinha melhorado notavelmente após um tratamento especializado no Centro Oncológico, líder do país. A terapia experimental, financiada pelas suas inversões há muito ocultas, tinha parado a progressão da doença e restaurado grande parte da sua energia. Nervosa? Perguntou uma voz familiar quando Alexandre se aproximou, levando um ramo de flores silvestres, como as que havia colhido para ela no seu primeiro encontro aos 18 anos. Aterrorizada, admitiu Sofia com uma risada, mas do bom tipo de aterrorizada. Os residentes já estão na fila, assinalou, a acenar para a pequena multidão que se reunia no passeio. Correu a notícia sobre as tuas provas de pastéis. Sofia se apoiou nele brevemente, extraindo força da sua sólida presença. Os últimos 6 meses tinham sido uma viagem de redescoberta para ambos. Ela havia visto Alexandre trabalhar para emendar as suas ações passadas, redirecionando seus consideráveis recursos e influência para a construção de uma comunidade genuína. E ele a tinha apoiado incondicionalmente enquanto ela desenvolvia o seu conceito de pastelaria, oferecendo conselhos quando lhe eram pedidos, mas nunca tentando controlar o processo. A sua relação tinha evoluído lentamente, deliberadamente, construída sobre a honestidade e um propósito partilhado em lugar da desesperada intensidade do seu amor adolescente ou da obsessiva fixação dos anos intermédios de Alexandre. O noivado era recente e o casamento ainda estava a 1 ano de distância,
Mas Sofia já não duvidava dos alicerces que estavam a criar juntos. Viste a secção de negócios de hoje? Perguntou Alexandre, entregando-lhe o jornal que levava escondido sob o braço. Sofia digitalizou a manchete. A iniciativa do Prado Benites lança um fundo de habitação. A fotografia que a acompanhava mostrava Alexandre a dar-lhe a mão a Isabel do Prado, ambos com um aspecto cautelosamente otimista. Ainda não consigo acreditar que aceitasse trabalhar contigo, se maravilhou Sofia. Resulta que partilhamos mais terreno em comum do que qualquer um de nós se deu conta, respondeu Alexandre. Assim que deixei de tentar destruir o legado da sua família e comecei a honrá-lo, Isabel demonstrou ser uma aliada valiosa. E a família do Tiago Romeiro? Não pôde evitar perguntar Sofia. Ainda mantém a sua distância, mas concordaram em juntar-se à direção da Fundação Romeiro no próximo ano. A expressão de Alexandre tornou-se pensativa. Algumas feridas demoram mais a sarar, mas é um começo. Mateus Pires aproximou-se, ajeitando a sua nova peruca, um elegante corte bob que o fazia parecer anos mais jovem. O presidente da Câmara acaba de chegar. Estamos prontos para o oficializar? Sofia olhou à sua volta. Para a pastelaria com que tinha sonhado durante tanto tempo, um espaço que forneceria produtos de pastelaria artesanais aos clientes que pagavam e formação profissional aos residentes das unidades de habitação acessível de cima. Um negócio construído sobre o seu talento e visão, mas tornado possível pela história emaranhada de duas famílias cujos caminhos, finalmente, tinham convergido em harmonia em vez de conflito. Estamos prontos, disse com confiança, estendendo a mão para a de Alexandre enquanto se preparavam para dar as boas-vindas aos seus primeiros clientes. Enquanto cortava a fita e a multidão aplaudia, Sofia viu uma fotografia familiar, emoldurada na parede atrás do balcão. Dois adolescentes junto a um lago abraçados, os seus rostos iluminados pelas possibilidades. Junto a ela, pendia uma imagem mais nova. Sofia e Alexandre na inauguração do Centro Comunitário de Artes Romeiro. As suas expressões mais temperadas pela experiência, mas não menos esperançosas. Há promessas que demoram mais a cumprir-se do que outras. Alguns caminhos divergem antes de encontrar o caminho de regresso. E às vezes, refletiu Sofia enquanto dava as boas-vindas à comunidade à sua pastelaria. Os encontros mais inesperados podem conduzir aos começos mais bonitos. O que é que acham? Foi isto karma? Ou foi simplesmente o resultado inevitável de subestimar alguém tão profundamente? Deixa-nos saber a tua opinião nos comentários. E se esta história ressoou contigo, não te esqueças de dar um gosto a este vídeo e partilhá-lo com os teus amigos. Vemo-nos na próxima.